Fala, torcedor, beleza? Jairo Lima aqui para falar dessa derrota, do Sport. Perdeu para o São Paulo por 2-0 na Ilha do Retiro. Depois de 1 ano e 3 meses, o Sport volta a perder na Ilha do Retiro, depois de muito tempo de invencibilidade. Jogo em que a gente abdicou, de jogar, deu a bola para o São Paulo em plena Ilha do Retiro e o resultado não podia ser outro. Primeiro eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, deixar teu comentário aí para eu saber o que é que você achou da partida de hoje. Bom, na minha opinião, o nosso treinador Anderson Moreira, ele faz um excelente trabalho, não tem como criticar isso, mas acho que ele tem alguns pontos negativos, alguns pontos assim que a gente pode tocar. E para mim um deles é colocar o time titular sempre, Poucas vezes aí a gente viu o time titular sendo poupado. Ele nem gosta dessa palavra, para você ter uma ideia. Ele não gosta da palavra poupar e ele não trabalha com máquinas, Ele trabalha com ser humano. Então, faltou isso hoje, Faltou força física para o Sport aguentar o São Paulo. E faltou essa força física porque um jogo atrás, eu falei isso no meu último comentário, se você não viu, veja, no último vídeo que eu postei, Eu falei sobre o jogo que o Sport empatou com o Ituano lá em Itu. Eu concordava com a tese que tinha que ser o time reserva para descansar os jogadores para esse jogo de hoje, Mas o nosso treinador não pensa assim. Bom, o time do Sport, como eu já falei, claramente esgotado, claramente cansado. Parece que o único que não cansa é o Wagner Love, Continua sendo ele o melhor jogador do Sport, na minha opinião. Você pode falar que é o Juba, mas para mim não é o Juba. Para mim o melhor jogador do Sport é o Wagner Love, tanto tecnicamente, taticamente, fisicamente, em todos os sentidos. O Wagner Love, para mim, é melhor que o Juba e é o melhor do elenco. É o melhor jogador do elenco que mais tenta, que sempre se doa dentro de campo. Bom, agora não adianta mais chorar o leite derramado, Já foi. Eu, particularmente, assisti essa partida sem muita expectativa, justamente por isso. Eu não estou sendo oportunista, como eu falei, eu postei o último vídeo aí, eu falei isso. Falei que nosso treinador ele não queria passar de fase na Copa do Brasil. Ele abdicou da Copa do Brasil. Tá certo que o São Paulo é um time melhor, um time de orçamento maior, um time de Série A, mas o Sport tinha chance sim de combater o São Paulo, pelo menos competir com o São Paulo, Se o time cansado no primeiro tempo, que estava 11-11, conseguiu com um a menos no segundo tempo, O Fabinho foi expulso. Aí sim o Sport não teve mais competitividade, no jogo. Para você ter ideia, o primeiro tempo do Sport ele foi competitivo, mas não da maneira que o torcedor está acostumado, Isso refletiu até nas arquibancadas. O torcedor do Sport ele não participou do jogo como está acostumado a participar. E isso muito por conta do que a torcida viu no campo, O time do Sport estava atrás, baixou muito suas linhas, fugiu totalmente, da característica do time, do DNA do Sport de 2023, e por isso, na minha opinião, as arquibancadas não fizeram tanto efeito hoje na Ilha do Retiro. E o Sport, nesse primeiro tempo, mesmo com as suas linhas baixas, conseguiu alguns bons contra-ataques, O Sport conseguiu uma finalização que o goleiro do São Paulo, o Rafael, fez uma bela de uma defesa, Uma bola que sobrou para o Edinho, Se eu não estou enganado, pela direita. Ele fez um belo de um cruzamento e o Fabinho, estava ali na pequena área, pegou essa bola, tocou de cabeça, uma bola queima-roupa, na cara do goleiro ali na pequena área. O goleiro teve muito tempo de reação e essa é a diferença, Do lado de lá tem um goleiro, do lado de cá, o primeiro chute que o São Paulo deu no segundo tempo foi gol. E para resumir esse primeiro tempo, o Sport foi isso. O Sport foi um time que jogou no contra-ataque, no erro do São Paulo, inclusive o comentarista falou muito isso, que o Sport, nos primeiros 20 minutos, ele nem aproveitou do erro do São Paulo. Teve essa finalização do Fabinho, mas foi só isso. O São Paulo trocava passe, tinha posse de bola, tinha uma chance aqui e outra ali, mas também não era incisivo. O time do São Paulo não era efetivo, não fazia o Renan trabalhar. Ainda bem, Porque eu acho que se o São Paulo juntasse a posse de bola com finalização, a gente teria sido goleado. E isso eu não falo por falar, isso eu falo com embasamento, O nosso goleiro, ele não é bom. A gente tem um goleiro até bom, na minha opinião é o Jordan. Também tem um Denis, que está voltando aí aos poucos aos treinamentos. Para mim é melhor que o Renan, tanto o Jordan quanto o Denis, Então, quanto antes aí, tem que colocar um desses dois para jogar, porque o Renan, na minha opinião, não dá mais. Ele não faz grandes defesas no jogo e parece tomar gol bobo. E assim terminou, o primeiro tempo com o Sport com as suas linhas baixas, jogando do contra-ataque, sem fazer muito perigo, sem assustar muito o São Paulo, mas acabou dentro da estratégia que a torcida não gostou, eu também não gostei, mas que foi obrigado a fazer pelo cansaço.
Foi até um bom primeiro tempo dentro dessa estratégia, né, de jogar recuado, reativo, na verdade, né, esperar o São Paulo atacar para depois contra-atacar. O Sport até que fez um jogo ok no primeiro tempo. Já no segundo tempo teve a expulsão, né, do Fabinho. O Fabinho, não sei o que está acontecendo com ele. Talvez seja cansaço também, né? Muito jogo, jogo em cima de jogo. E sempre jogos decisivos, né? Então a gente tem que ver também o lado do atleta. Como eu disse, não são máquinas. São pessoas de carne e osso, como eu, como você. Eles sentem cansaço, eles sentem o mental, eles sentem tudo que o ser humano sente. Então a gente cobra muito de pessoas, não é de máquinas, não. Jogadores são pessoas. Então, particularmente, eu não vou cobrar nada desse elenco do Sport. Estou triste pela derrota, mas foi esperado. Para mim, eu esperava um resultado de derrota, até porque, como eu falei, o nosso treinador pediu por isso, né? Eu não gosto de criticar jogador, não gosto de criticar treinador. Eu costumo sempre ver o lado bom das coisas. E o lado bom é que o Sport pontuou lá em Itu, né? Se fosse com as reservas, podia ter perdido. Então agora é focar de vez na Série B. Muito difícil o Sport reverter um 2-0 lá no Morumbi, onde o Sport nunca venceu o São Paulo. Aceitar que fizemos um jogo abaixo, aceitar que o Fabinho entregou o resultado, na minha opinião, porque mesmo cansado, o time eu acho que empataria, estava mais para o empate do que para a derrota esse jogo. O resultado que aconteceu foi esse, de derrota, e a gente tem que aceitar, seguir em frente. Então, para resumir, o segundo tempo também começou o jogo como terminou o primeiro, né, com o Sport atrás e o São Paulo trocando passes assim, na minha opinião, inúteis, né, porque o São Paulo não finalizava bem, então não buscava o gol, mas quando perdeu um jogador, o Sport recuou ainda mais e o São Paulo criou mais coragem, digamos assim, né, ficou mais ofensivo e acabou chegando ao gol com o Luciano, né, já na metade do segundo tempo. O Luciano fez o gol do São Paulo. Na minha opinião, era uma bola defensável, né? Só que o Renan, ele não sabe nem sair do gol. Ele sai todo estabanado e com certeza já entrega ali os cantos, né, da barra pro atacante. O Luciano é experiente, só colocou, ela foi de mansinho, entrando no fundo do gol. Ali, tranquilamente, eu falei, é questão de tempo para o São Paulo fazer o segundo gol, né? O Dorival continuou, pela experiência dele, continuou mandando o time para cima, colocou algumas substituições que deixou o time mais ofensivo ainda e conseguiu o segundo gol. Antes do segundo gol, teve uma bola que o Sabino salvou, né? O Sabino teve que fazer o trabalho do Renan, porque senão seria 3-0. O Renan, ele é tão letárgico ali, tão paradão, que qualquer bola que vai no gol entra, gente. É só colocar. Ele não salta, ele tem um delay, né, para chegar na bola. E algumas pessoas falaram que o Renan estava evoluindo, né? Que estava fazendo algumas defesas que não fazia antes. Mas se você ver, não é nenhum milagre. Ele não consegue fazer defesas tão difíceis, né? Tão impossíveis assim como fazia o Magrão, como fazia o Maílson. Enfim, ele não consegue. Teve essa bola, né, que o Sabino fez o trabalho do Renan, salvou de dentro do gol. O atacante do São Paulo, ele veio por ali, né, pela direita, veio rabiscando e chutou colocado, né? Colocado, tirado o Renan, ele não vai saltar. O Renan ficou parado, olhando e torcendo para a bola ir para fora e a bola ia no gol. É sorte que o Sabino lá estava e conseguiu tirar a bola para a lateral. E com o resultado de 2-0, o São Paulo não quis mais nada com o jogo, deitou em cima do resultado e esperou até o apito final. Então foi isso que eu vi no jogo. O Sport fez um jogo diferente do que vinha fazendo, né? A estratégia, na minha opinião, foi obrigada a isso, porque do outro lado tinha um time melhor, né, com um orçamento muito maior que o Sport, e além disso tinha um time cansado do Sport por conta de ter colocado os titulares na Série B contra o Ituano. Além do outro lado também tem um time mesclado, né? O elenco do São Paulo, por ter mais orçamento, também tem mais peças, né, de reposição. Então hoje o Luciano, por exemplo, que é titular, estava no banco, entrou no segundo tempo para fazer o gol. Enfim, é isso. Na minha opinião, estamos eliminados, não vamos reverter isso lá no Morumbi. Estamos eliminados nas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Chegamos numa fase muito importante, vale salientar que a gente estava numa fase aí sendo eliminado sempre na primeira fase, né? Deixando de lucrar com a Copa do Brasil. Dessa vez lucramos bastante aí. Tivemos aí mais de 3 milhões, né? 3,3 milhões, se eu não estou enganado, lucrando aí com a Copa do Brasil. O Sport só joga agora no sábado contra o Botafogo de São Paulo, né, de Ribeirão Preto, pela Série B. E a gente espera que a torcida continue abraçando esse time, né? Vamos continuar abraçando o time, nada está perdido. A gente sai da Copa do Brasil, ainda não está acabado, né? Tem um jogo de volta, mas na minha opinião
não vai reverter. Temos ainda a Série B. Série B inteira aí, que é a nossa principal competição. A gente tem que subir e a gente vai subir. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo. Valeu!